cursos que eu tive que fazer para poder quebrar algumas barreiras e poder ser alguém, né? Em 1999, eu adolescente entrei em conflito com a lei. Sou morador da periferia, muita proximidade com o tráfico de drogas e com a marginalidade, com a criminalidade. Acabei sendo seduzido por aquele movimento, aceitando aquela oportunidade que eu achava que era a única que eu poderia ter, que foi o que me ofereceram, que foi o que a sociedade me mostrou que eu poderia ter. Um jovem de periferia, filho de pais separados, pardo, cabelo crespo, o verdadeiro estereótipo do menino marginal. E acabei me envolvendo com a marginalidade, acabei seguindo o padrão que a sociedade impunha para mim, acabei sendo cobrado por isso, da mesma forma que a sociedade impõe, ela te cobra depois também. Passei 2 anos da minha adolescência internado na instituição para adolescentes, antiga FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. E é um lugar assim, onde as pessoas são muito... onde o jovem perde a esperança. Onde o jovem é um depósito, na verdade, né? Um depósito de adolescente problema. Eu tive a sorte, como alguns outros, de conhecer algumas pessoas que realizavam um trabalho socioeducativo dentro da fundação, um trabalho de arte, e eu fui conhecer a música, fui conhecer o teatro, o esporte também. Dentro do teatro eu me encantei pela possibilidade de ser algo diferente daquilo que as pessoas diziam que eu era. Maloqueiro, marginal, e a sociedade apontava para mim que aquele era o meu caminho e eu consegui, através da arte que foi me ensinada dentro da fundação, dentro da FEBEM, dentro de um lugar onde ninguém acredita que possa existir algo, existiu a possibilidade de mudança. E eu aceitei essa mudança. A primeira peça que eu fiz foi o Don Quixote, e para mim é marcado até hoje o personagem do Don Quixote, que é o personagem, o cavaleiro da triste figura, um cavaleiro triste, que luta por justiça, que luta pela igualdade, que luta pelos fracos, né? O defensor dos fracos, dos oprimidos. Tem uma versão do Chico Buarque, do Sonho Impossível, do Homem de la Mancha, que acho que é Bethânia que interpreta muito bem, que o final, a última frase é: o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. E eu acho que é isso que foi isso que aconteceu comigo, né? O impossível aconteceu a partir da arte. E desde que eu saí da fundação, que eu me encontrei no teatro, eu comecei a entender o mundo da arte, voltei para a fundação para dar aula, mesmo sendo contrariado, mesmo sendo chamado de louco pela família, sendo caçoado por onde eu passava, sendo chamado de ex-presidiário, de ex-detento. Eu voltava para dentro da fundação sendo humilhado para poder entrar, para poder dar aula. Eu era humilhado por segurança, eu era humilhado por alguns funcionários. E ainda assim eu voltava com o intuito de realmente levar alguma coisa, de contribuir de alguma forma, da mesma forma que contribuíram comigo. E muita gente me dizendo que não, que eu estava ficando maluco, que eu ia virar ator, que eu estava fazendo teatro, isso não dava dinheiro. E era uma coisa muito difícil para mim, porque aos 17 anos, 18 anos, eu já era pai, já tinha um filho, aos 20 já tinha o segundo filho. E realmente a gente tem muita coisa, tem muita responsabilidade que a gente tem que fazer, tem que cumprir, eu tinha que educar aquelas crianças, eu tinha que sustentar aquelas crianças financeiramente, mas eu consegui ainda assim lutar, correr atrás do meu sonho, correr atrás de uma realidade que para muitos era impossível, junto com outros adolescentes e com a Valéria de Pedro, que era a diretora do primeiro espetáculo. A gente abriu uma ONG, uma associação, uma OCIP, onde a gente foi ponto de cultura, oferecendo arte e cultura para mais jovens da periferia que saíam da fundação e eram atendidos nesse instituto. Estive em cartaz com diversos espetáculos, conheci o Brasil, viajando pelo Brasil com um projeto socioambiental também. Durante 3 anos eu viajei pelo Brasil,
Passei 2 anos depois lá na fundação, na Casa de Cultura e Cidadania em Osasco. Eu trabalhava lá, morava lá na Zona Leste, lá em Itaquera, e vinha aqui para Osasco para dar aula todos os dias, assim, rodando 55 quilômetros numa comunidade extremamente desfavorecida, extremamente sem saneamento básico. A única coisa que a gente podia oferecer era a cultura e era a arte. Passei 3 anos nesse lugar e hoje eu trabalho novamente lá na Zona Leste, ainda com arte e cultura, num programa de oferta de teatro, música, dança, artes visuais, que é um dos programas maiores que tem em São Paulo, que é o programa Fábrica de Cultura. Sobre o preconceito que eu passei vários. Eu tive que enfrentar vários preconceitos. Eu enfrentei o preconceito da sociedade comigo, que me fez cair numa cilada da criminalidade, que foi o preconceito racial, o preconceito de classe. Eu me marginalizei e por isso sofri o preconceito por ser marginal. Eu fiz uma escolha ainda dentro da marginalidade, que foi a arte. E a arte ainda é marginalizada. Então eu tive que aprender a lidar com esses preconceitos, com essas diferenças, né? E a lutar, e a continuar lutando sempre. Eu fico muito feliz de poder ser esse ser mutante, de poder me reconhecer como ser humano e de reconhecer os meus erros. Eu acho que a coisa mais importante para mim foi de me reconhecer como um ser falho mesmo. Eu falhei, mas aqui eu posso modificar. Eu falhei, mas eu posso ser outra pessoa. Eu não vou ser aquilo que você quer que eu seja. Eu sou aquilo que eu quero ser. Não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum você não ser como as pessoas querem que você seja. Eu acho que o maior problema é você não assumir que você teve uma postura que não foi correta e de não querer ser como você é. Querer ser o que a sociedade deseja, que as outras pessoas querem. Meu nome é Peterson Xavier, eu tenho 33 anos, eu sou ator e pedagogo.